Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre imunidade tributária e como ela se aplica. O nosso convidado é Rafael Novaes, professor de Direito e Processo Tributário. Ele também é analista e assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Professor Rafael, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Muito obrigado. Bom, vamos começar falando um pouquinho da sua carreira. Como se deu a sua trajetória, professor? Olha, Flávia, nesse caminho até efetivamente me tornar professor, passei realmente por diversas etapas. De início, a etapa da indecisão, qual curso escolher, o porquê escolher o direito, e sempre com muito orgulho, me recordo dos conselhos do meu querido tio. Minha vontade e minha intenção sempre foi cursar História. Eu sempre quis ser professor, Flávia. Só que meu tio, querendo então ter um sobrinho formado na área jurídica, me incentivou a realizar o direito. Argumentando, inclusive, me recordo que, nas suas palavras, ele já mencionava que um dia até eu poderia me tornar professor em Direito. Seguindo os conselhos do meu tio, fiz a faculdade para Direito, acabei me apaixonando pelo Direito, advoguei durante um bom tempo também, e em seguida passei a prestar concursos públicos, onde hoje, como você já mencionou, sou hoje analista e assessor de magistrado no Tribunal de Justiça do meu estado, o estado de Pernambuco. E nesse caminho me veio então aquela vontade de lecionar. De lecionar sempre foi o meu sonho, me tornar professor. Como eu havia dito, queria me tornar professor antes de História e acabei ingressando realmente na sala de aula como professor. Me tornei primeiro monitor, fui me aprimorando, realizando especializações, aprimorando meus estudos, até conseguir hoje uma carreira, diria que estável também, na atividade como professor. Mas diria que tudo começou já de uma vontade em querer ser professor, mas efetivamente de conselhos do meu querido tio, que me levaram então à matéria do direito. E hoje sou um apaixonado pelo que faço. E pelo visto foram bons conselhos e o senhor aproveitou bem, né? Porque eu vou até ler aqui. O senhor hoje é palestrante, consultor, instrutor, analista e assessor jurídico, além de professor em cursos preparatórios para concurso e exames da OAB. Como conciliar tudo isso, professor? Muita vontade de ajudar o próximo, vontade de querer falar para multidões. Esse é um dos grandes sonhos que eu sempre tive. Hoje, dentro da perspectiva do meu trabalho, por ter estudado durante um longo tempo em concursos públicos, na minha atividade da advocacia também, a gente acaba acaba adquirindo uma grande bagagem. E me senti na necessidade de passar à frente essa bagagem, me tornando professor. Então, hoje, tento me dividir nas multifunções entre ser assessor de magistrado no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, entre também ser autor de obras jurídicas, ser consultor também, doutrinador, palestrante. E tento, Flávia, me desdobrar em 1000 para conseguir dar conta de uma agenda, diria que bem, graças a Deus, uma agenda profissional, mas bem completa mesmo. Não é fácil. Mas se você tem dentro de si uma vontade, se você tem dentro de si uma necessidade de ajudar o próximo, eu diria até que seria uma ambição pelo lado positivo da palavra. Ou seja, a vontade realmente de trabalhar, de querer dar o seu máximo, de falar para multidões, de rodar esse Brasil inteiro, levando o meu querido direito tributário. Tem que ser apaixonado mesmo. Muito apaixonado, eu sou demais, Flávia. Agora, essa experiência que o senhor tem aí na prática, isso é importante para a sala de aula? O senhor usa muitos exemplos práticos em sala de aula? Sem sombra de dúvidas. O direito, ele é realmente uma disciplina, uma matéria, um estudo que requer constantes atualizações. E o profissional dessa matéria, ele precisa estar muito atento ao que determina a nossa jurisprudência, atento ao que determina a doutrina, mas também à identificação da prática. Os anos da minha advocacia, os anos em sala de aula e também hoje na atividade que exerço no Tribunal de Justiça de Pernambuco, sem sombra de dúvidas, mostram-se um diferencial para que eu possa então aplicar na prática, verificar na prática aquilo que eu aplico também na teoria. Poder levar para meus alunos, hoje em sala de aula, tudo aquela bagagem que a gente acaba adquirindo. E hoje eu diria que essa função, esse papel de assessor de magistrado no Tribunal de Justiça, ele é um papel fundamental para ficar atenado com essas jurisprudências. A própria troca de energia, né? Lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco, já trabalhei com diversos magistrados, entre eles destaco Rafael de Menezes, um grande amigo também,
que é hoje membro aí da AMB, Associação dos Magistrados de Pernambuco, o também José Alberto de Barros Freitas Filhos, que são assim exemplos de juízes que sempre interagem, que estão sempre atenados com as atualidades do direito. E isso faz com que quem trabalhe ao redor, quem trabalhe na prática, consiga compreender bem isso. E, sem sombra de dúvidas, isso ajuda por demais a nossa teoria, a vivência do direito. Os alunos fixam melhor o conteúdo dado em sala de aula quando o senhor passa exemplos práticos? Sim, os exemplos aos montes, exemplos em questões que envolvem a jurisprudência, os exemplos e processos da minha atividade como assessor, torna muito mais fácil ele conseguir assimilar a teoria dentro dos casos práticos, concretos, os exemplos que nós trabalhamos em sala de aula. Isso aí eu diria que é fundamental para a atividade do direito, né? O professor ele tem que estar sempre esperto a isso. Ele tem que ter a preocupação em estar sempre estudando, realizando especializações. No meu caso, por exemplo, eu sempre, quando posso, tento realizar um curso de reciclagem, de atualizações sobre a minha matéria, leio bastante sobre o tema. Tornei especialista em direito público, especialista em direito tributário e recentemente, inclusive, tive uma estadia longa aí na Itália, realizando uma especialização em direito internacional também, para poder aliar essa ideia que envolve a teoria no plano prático e poder levar isso também ao meu aluno. Então é importante que o professor ele tenha essa capacidade de conseguir absorver em suas experiências profissionais e conseguir externar aquilo também na sala de aula. Agora, focando um pouquinho no direito tributário, quais são os maiores problemas que requerem a intervenção do profissional do direito nessa área? Olha, eu diria, Flávia, que o direito tributário ainda é um ramo jurídico, entre todos os ramos que nós encontramos hoje, é um dos ramos jurídicos ainda bem carentes de profissionais. Os alunos eles têm uma natural tendência a procurar outros ramos, muitas vezes porque a graduação não é tão forte ali, diria, no estudo do direito tributário. Então, há hoje uma carência no mercado do direito tributário e que gradativamente os professores de direito tributário de todo o Brasil têm conseguido ali romper, diria que fronteiras, levando hoje, ou tentando hoje levar o direito tributário a todos os estudantes propriamente e despertando também neles essa sementinha ali que vai com certeza germinar bons frutos da matéria. O grande desafio hoje do professor de direito tributário, do profissional do direito tributário, é exatamente conseguir fomentar, despertar o interesse pela disciplina, mas também interpretar dispositivos tributários que muitas vezes não são tão fáceis de serem assimilados. Então, acredito que a maior dificuldade hoje seria essa, uma roupagem que envolve também a necessidade de legislações mais atuais, conceitos modernos sobre o direito tributário e também despertar o interesse na pesquisa da matéria, o interesse na pesquisa de campo sobre essa nossa disciplina. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa e voltamos já já para te contar se é possível descomplicar o direito tributário. Não, mas foi ótimo. O Saber Direito Debate está de volta, hoje com o professor de Direito e Processo Tributário, Rafael Novaes, que também é analista e assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Professor, vamos falar agora um pouquinho sobre o curso que o senhor ministrou durante a semana. Quais foram os pontos mais importantes? Os pontos abordados nesse tema, o tema que envolve as imunidades tributárias, merecem um destaque especial diante das atualizações jurisprudenciais que a matéria sempre exige. É importante que o estudante de direito, o profissional da matéria e toda a população tenha pleno conhecimento sobre o que seria esse instituto da imunidade tributária, considerado como um dos maiores benefícios do nosso ordenamento e, em especial, compreendendo que a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, destaca o Supremo Tribunal Federal, é uma jurisprudência que sempre caminha para a análise de novos casos, elastecendo, aumentando o poder relacionado a essas imunidades tributárias. Então, o tema central dessas nossas aulas foram efetivamente demonstrar as atualizações que a jurisprudência abordou sobre o tema das imunidades. Agora, uma coisa que muita gente confunde, imunidade e isenção tributária. Explica um pouquinho para a gente qual é a diferença. Pois é, Flávia, é bem comum isso acontecer. E não apenas entre a população como um todo, mas até entre os profissionais do direito. Isso é bem natural. O que nós conseguimos compreender, e isso inclusive foi objeto de nossa primeira aula no nosso curso extensivo, explicando a diferença, que é algo comum, a confusão, é de que a imunidade tributária se configura como esse maior benefício e que ela está prevista na Constituição Federal. A Constituição, ao mesmo tempo em que ela autoriza União, Estados, Distrito Federal e municípios a cobrarem determinados tributos,
A mesma Constituição, a Carta Magna, a Constituição da nossa República, o melhor e maior diploma que nós temos hoje, essa mesma Constituição ela também retira esse poder de tributar. Por isso, a imunidade tributária é considerada o maior benefício porque está estampada na própria Constituição Federal. Já a isenção, não. A isenção ela será determinada por mera liberalidade daquele ente. Como assim? Diante de tributos municipais, uma lei municipal pode resolver, então, abrir mão daquela carga tributária. Diante de tributos estaduais, uma lei estadual pode abrir mão, ou, tratando-se de tributos federais, uma lei federal pode abrir mão. Em outros termos, o que nós vamos perceber é que a imunidade tributária prevista na Constituição ela é tida como forma obrigatória. Os entes políticos não podem cobrar porque a Constituição debruçou seu manto protetivo. Já na isenção, não. Na isenção, eles até poderiam realizar a cobrança dos tributos, mas por liberalidade deles, resolvem abrir mão e não cobrar tributos. Para que você entenda, através de um exemplo bem... Já que a gente falou tanto de já que exemplos falamos práticos, tanto de exemplos práticos, pois é. Uma situação peculiar é que envolve, por exemplo, a imunidade de um partido político. O partido político ele tem imunidade consagrada na Constituição Federal. De modo que um veículo, um automóvel do partido político, não pode sofrer a cobrança de um IPVA, por exemplo. Agora, o taxista, ele não tem qualquer benefício de uma imunidade tributária. O profissional que trabalha com esses veículos não tem benefício de imunidade, mas muitos estados, por deliberação deles, resolvem, então, consideram a isenção, não imunidade. O estado resolve abrir mão e não cobrar IPVA sobre muitos veículos desses taxistas. Então, seria uma diferença aí a nível de instrumento, a Constituição, outro em lei, e também a questão da obrigatoriedade. A imunidade está na Constituição, em caráter absoluto, ao passo que a isenção há uma facultatividade. O poder público concedeu, porque assim quis. Pois é, como o senhor falou, é uma liberalidade. Sim. Isso pode ser temporal também? Por exemplo, o Estado pode resolver dar uma isenção por um período determinado de tempo e depois tirar... Sim, inclusive essa é uma das previsões que nós encontramos lá no Código Tributário Nacional. O artigo 178 determina que, em regra, a isenção não gera direito adquirido. De modo que o poder público editou a lei, concedeu a isenção, ele pode simplesmente depois resolver revogar aquela lei, retirar aquela isenção. Há uma situação pontual, Flávia, que diz respeito à chamada isenção onerosa. Essa isenção onerosa ela será aplicada em situações quando o poder público dar a isenção por um prazo e por uma condição. Não seria justo que antes do prazo, e se o sujeito cumpre as condições, que o poder público tire essa isenção. Voltasse atrás. Voltasse atrás. Então, tirando essa situação da isenção onerosa, sim, isenções não geram direito adquirido, poderia ser retirada, suprimida a qualquer tempo. Agora, o senhor já deu aí um exemplo de cada uma, mas ainda fica a curiosidade. Quem é que tem direito à imunidade? Olha, a Constituição, ela consagra várias espécies de imunidades. Agora, aquelas que merecem um destaque especial foram as imunidades que nós trabalhamos ao longo de nossas aulas. As imunidades dos impostos. Flávia, o que nós perceberemos é que o nosso poder de tributar, hoje no Brasil, corresponde a 5 espécies tributárias. Nós temos os impostos, taxas, contribuições de melhoria, temos também os empréstimos compulsórios e contribuições especiais. 5 espécies tributárias. Mas as mais importantes imunidades são aquelas que retiram os impostos. Encontramos ali no artigo 150, inciso 6º da Constituição. Trabalha a imunidade recíproca. A União não cobra de Estado, o Estado não cobra da União, não cobra de municípios, não cobra do Distrito Federal. Entre eles não vão cobrar impostos. Outros tributos cobram, impostos não. Encontraremos também a extensão para autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas que prestam serviços públicos. Nas nossas aulas, nós abordaremos a imunidade religiosa. As igrejas têm direito à imunidade para não pagar impostos. Encontraremos também o partido político, fundação do partido político, sindicato do trabalhador, entidade de educação, de assistência social. Encontraremos hoje a imunidade cultural, sobre livros, jornais, periódicos e o papel, fomentar a cultura por parte da população, barateando, retirando os impostos deles. E também a imunidade musical, que foi acrescentada em 2013, retirando os impostos sobre as músicas de artistas brasileiros. Pois é, professor, qual é a importância dessa imunidade para fomentar, por exemplo, a cultura ou a ação de sindicatos e instituições? Quando nós analisamos a perspectiva do sindicato, é você perceber que uma relação de trabalho, a relação laboral. Nós encontraremos sempre o patrão, em regra, com maior poderio econômico, podendo então impor as situações que ele bem entender. E de modo que os trabalhadores somente conseguem voz e vez nessa relação de trabalho quando eles resolvem então se unir-se ali, unirem-se, aglutinar-se em prol de um propósito.
E essa forma de união, ela é exteriorizada exatamente com o sindicato. Então, a intenção do Constituinte, ao considerar a imunidade para que os sindicatos não pagassem impostos, seria exatamente ajudar, colaborar com o Sindicato dos Trabalhadores, para que eles possam, então, em prol de toda aquela classe, conseguir melhorias. Então, esse seria o fundamento. E para a questão cultural, nós encontramos hoje até, como também acertadamente nós falamos ao longo de nossas aulas aí, o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal, de que os livros, eles detêm essa necessidade da cultura para querer efetivamente, da imunidade para querer efetivamente propagar a cultura, sob todas as suas perspectivas. Inclusive, Flávia, no nosso curso, nós trabalharemos a inovação do livro em formato digital, porque, para que você saiba, e também o nosso telespectador, o Supremo Tribunal Federal hoje também concedeu a imunidade para o livro em formato digital. Uma grande inovação aí que só tende a fomentar a cultura e aliar ela ao desenvolvimento tecnológico do nosso país. Então há sim essa ideia de fomento à cultura, fomento a livros, fomento a músicas de artistas brasileiros, a imunidade tributária exercendo um papel fundamental. Bom, como o senhor falou aqui de livros, nós vamos fazer uma pausa e voltamos já no próximo bloco para falar da bibliografia sugerida pelo professor. Não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. Nosso convidado hoje é o professor de Direito e Processo Tributário, Rafael Novaes, que também é analista e assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Professor, nós encerramos o segundo bloco falando um pouquinho sobre a imunidade dos livros. E ler é fundamental, não é mesmo, professor? Principalmente na carreira jurídica? Em especial na carreira jurídica. É aquilo que também estávamos já abordando nas perguntas anteriores, e que o profissional, seja ele professor ou não, seja ele atuante ou não, ele sempre tem que ter a necessidade de estar atualizado quanto aos termos jurídicos. E essa atualização, lógico, passa pela análise de jurisprudências, pela análise de processos na prática, mas também pelo acompanhamento com uma boa doutrina, com um bom livro. É fundamental a escolha de livros adequados para a atualização da matéria. Bom, o senhor resolveu ajudar os alunos e trazer alguns livros aqui que ajudam bem nessa área, né? Temos aqui o Direito Tributário, do João Marcelo Rocha. Por que o senhor escolheu esse livro, professor? O professor João Marcelo Rocha é um juiz federal hoje, muito conceituado, e que ele consegue aliar toda a sua experiência acadêmica, toda a sua experiência profissional, também com a linguagem que eu diria acessível ao aluno. E é um livro que acaba ganhando destaque por ser um livro que aborda também diversas jurisprudências sobre o tema do direito tributário. É um livro que eu sou particularmente fã e gosto por demais, e sei que ajuda também os atuantes ali, os curiosos e os profissionais da matéria do direito tributário. Bom, temos o próximo aqui, Código Tributário Nacional, Hugo de Brito Machado II. E esse aqui, o que o senhor pode nos falar sobre este livro? Bom, a família do Hugo de Brito Machado já é uma família tradicional aí no estudo do direito tributário. Em especial, gosto muito do Código Tributário Nacional do Hugo de Brito Machado II, porque é aquele livro em que ele vai determinar artigos específicos da Constituição e do Código Tributário Nacional, interpretando-os exatamente à luz da nossa jurisprudência. É um livro muito utilizado pelos profissionais que têm a intenção de atualizar-se, de verificar quais foram os casos já decididos pelos tribunais superiores, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, que diz respeito exatamente à matéria do direito tributário. Então, ele é um livro que ele consegue ter uma densidade em termos de jurisprudências sobre a nossa matéria. O senhor falou aí da atualização. Esses livros aqui também recebem atualizações? É importante o aluno, quando for pegar, ficar atento a qual edição? Sim, é fundamental. É importante que ele verifique, porque esses livros são, sim, atualizados. E é importante, sim, que o aluno ele sempre se preocupe em pegar as edições mais atualizadas para saber se aquela jurisprudência ela continua sendo aplicada. Agora, o senhor também trouxe 2 livros que o senhor é o autor. Como é que surgiu essa versão aí, autor, além de tudo que o senhor já faz? Pois é, Flávia. No meio de tantas atribuições que tenho hoje, exatamente essa experiência adquirida na atividade profissional, na atividade como professor, como assessor, como ex-advogado, fez com que surgisse essa vontade de também escrever. Tive a intenção de escrever um livro diferenciado, diria, para o mercado, mas abordando sim o tema cuja matéria sou apaixonado, o direito tributário. E qual foi o primeiro dos 2? É esse aqui, Descomplicando o Direito Tributário? Exatamente, é o primeiro deles.
Então vamos falar um pouquinho dele, porque o título já é curioso, né? Descomplicando o direito tributário. É possível mesmo descomplicar o direito tributário, professor? Olha, Flávia, pois bem, é exatamente uma das atribuições, uma das grandes dificuldades hoje que nós temos é tentar, então, fomentar o direito tributário no coração do estudante, no coração do profissional da matéria. E nada mais sugestivo do que realmente utilizar um tema, uma denominação que chame a atenção. E essa intenção veio exatamente com a denominação do Descomplicando o Direito Tributário. Descomplicando o Direito Tributário vem exatamente com essa pegada. A pegada de trabalhar uma linguagem acessível a quem é profissional da matéria, mas quem também não é profissional, quem é apenas estudante. Ou até mesmo para qualquer pessoa da sociedade que queira ter noções sobre a disciplina. E o interessante também, Flávia, é que trabalhei nesse livro, dentro dele, com diversos gráficos que demonstram ali como funcionaria as relações tributárias, porque nós encontramos hoje os leitores que gostam também de ter um aspecto visual sobre aquela obra e conseguem entender através de esquemas, através de facilitadores, para conseguir então absorver plenamente a matéria. Então livros hoje, como Descomplicando o Tributário, como Direito Tributário Facilitado, dentre tantos outros, são livros que têm esse objetivo, o objetivo de trazer uma linguagem acessível, mas abordando também a jurisprudência sem perder nem um pouco o nível de profundidade que a matéria exige, que essa matéria requer. O senhor conseguiu deixar bem atrativo, pelo visto, né? Que eu vi aqui que tem realmente vários gráficos, explicações. Pois é, Flávia, esse livro aí foi um livro que fiquei muito feliz, foi meu primeiro filho, né? Um livro é considerado um filho, foi meu primeiro filho e ele foi feito com muito, mas com muito amor, Flávio. Feito com muito amor e hoje me orgulho demais de saber que as edições desse meu livro aí, cheguei a determinado momento a estar como o segundo livro mais vendido de toda a editora. Isso me deixou envaidecido de saber que os alunos realmente abraçaram ali a causa relacionada ao direito tributário. Bom, temos também aqui o Prática Tributária, que o senhor escreveu junto com Rafael Saldanha. Perfeito. Fala um pouquinho desse livro. O meu xará, o Rafael Saldanha, esse foi um convite feito pelo meu coordenador, o Marcelo Hugo da Rocha, que também tem uma admiração enorme e que me convidou então para enfrentar agora um novo desafio. Esse desafio seria tentar agora descomplicar, não é o nome do livro, mas descomplicar a prática tributária. Na verdade, trazer um livro cujo nome é Completaço. Completaço sobre prática tributária, em especial para meus alunos aí que prestam o exame de ordem. Nós sabemos que no Brasil existe uma carência enorme, Flávio, uma carência gigante sobre livros que abordem o processo tributário. Encontramos muitos livros de processo civil, muitos livros de processo penal, até de processo do trabalho. Agora não encontramos tantos livros que envolvam o processo tributário, que me fez então escrever esse livro de prática tributária e que, acredite, Flávia, 2 dias antes de realizar esse nosso encontro, foram esgotadas todas as edições, todos os livros da primeira edição desse manual. Então, fiquei muito feliz aí. A nossa primeira edição, ela esgotou em poucos meses e 2 dias antes de vir para cá, para essa entrevista para você, eu tive então a notícia de que essa minha primeira edição do livro, feito com meu xará, meu amigo Rafael Saldanha, foi esgotada em sua primeira edição. Que boa notícia, professor. Parabéns, obrigado, então. Muito obrigado. E muitíssimo obrigada pela conversa aqui, por nos trazer um pouco mais sobre o direito tributário. Eu que agradeço, Flávio. Agradeço demais o convite feito pela equipe do Saber Direito, pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse canal é um canal válido, é um canal salutar, é um canal que realmente traz explanações dignas, explanações corretas, explanações bacanas sobre todos os ramos jurídicos. Eu que fico lisonjeado ali, muito feliz com todo esse convite. E eu espero que você, que acompanhou o curso ao longo da semana, também tenha aproveitado para saber um pouco mais sobre o tema. O Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela companhia. Tchau.